Coluna do Reinaldo Azevedo, Eduardo Pensador e Marina agredida. Cria cuervos que te sacarão los olhos. Vamos ver juntos aqui a coluna do Reinaldão. Há uma metafísica influente, a expressão do Humberto Eco, a unir o espetáculo de cafajestagem, misoginia e racismo que colheu ontem a ministra Marina Silva do Meio Ambiente na Comissão de Infraestrutura do Senado e as manifestações insanas do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, tornado queridinho em certos setores da imprensa ou setores da ex-imprensa, sei lá. Com essa estupidez, a que chamam de polarização, tomou conta do debate, a defesa de fundamentos elementares da civilização e da boa educação logo se confundem com extensões do lulismo e, como tarefa de alguns gigantes do pensamento é praticar a isenção, então se flerta abertamente com a barbárie, abrem-se os microfones para seus representantes e arautos sob o pretexto de praticar a pluralidade. É um troço assombroso. Escolha um assunto: julgamento dos golpistas, PEC da segurança pública, isenção do IR para quem recebe até 5 mil, alguma forma de regulação das redes sociais, preservação do meio ambiente, ainda que algum progressista esteja apenas dizendo óbvio, como no caso da PEC da segurança, há que se garantir de maneira crítica a versão edificante do pensamento dos unos com as vênias aos unos, hein? Que exemplo como clichê, já que não eram tão unos assim. Não por acaso, adivinhem se Eduardo não saiu em defesa dos agressores de Marina. Claro que saiu. O que se viu no Senado, especialmente de figuras abjetas como Marcos Rogério e Plínio Valério, do PSDB, creia, uma espécie de anúncio do colapso do Senado. É evidente que ninguém está obrigado a concordar com os postulados de Marina, ainda que ela esteja entre as maiores ambientalistas do mundo e seja uma referência técnica obrigatória na área. Se há reservas e críticas à atuação da ministra, isso pode ser exposto dentro dos parâmetros do Código de Ética do Senado, mas o tal Valério anunciou a disposição para desrespeitá-la, tentando fazer uma dissociação entre a figura da ministra e da mulher. Alguém antes, por ali, partiu um homem no meio? E notem que ele está por aí, falando pelos cotovelos, mesmo depois da cafajestada, já exaltou em circunstância anterior a própria paciência, dizendo ter conseguido ouvi-la sem enforcá-la, e que teria despertado até certa inveja em sua mulher, com quem ele não teria tanta paciência. Como as palavras fazem sentido, deve-se supor que já deixou claro em sua própria casa a disposição em enforcá-la. Marcos Rogério preside a sessão, assistiu calado à escalada das agressões à ministra até o momento em que esta reagiu, e então a sua fúria se voltou contra a vítima, e então espancou o decoro e a língua. Se ponha no seu lugar, não que surpreenda, esse senhor atuou como um dos maiores sabotadores da CPMI e da Covid, estão por aí, depois de tudo, com microfones à disposição, a fazer praça de seu feito heróico. Eduardo, falei aqui da metafísica influente, em que essa gente deixou de ser a escória da civilização para ser uma referência e ponto de ancoragem respeitável de expectativas. Ora, não está Eduardo em toda parte, um hortelão bem-sucedido em determinados nichos do ex-jornalismo, a vomitar as suas noções particularíssimas do Estado de Direito e do devido processo legal? Quando Marco Rubio, secretário de Estado daquele presidente que pune as universidades, condescendeu com a possibilidade de punir o ministro Alexandre de Moraes, e o deputado licenciado a se jactar da sua empreitada bem-sucedida, houve por aqui algumas reputações que preferiram criticar o ministro. Ah, então ele não é criticável, Reinaldo? Todo mundo é. Eu já fiz apóstrofes atrevidas até com Deus do Velho Testamento, intolerante, iracundo, sem critério a distinguir peixinhos de tubarões. O ponto não é esse. É que existe uma diferença nada ligeira entre reportar o que fazem e pensam os afascistados e alçá-los à condição de uma das vozes respeitáveis da democracia. A razão é simples: atuam para destruí-la. O pensador Eduardo, agora alvo de um inquérito aberto pela Polícia Federal a pedido da PGR, com autorização do Supremo, foi para as redes sociais anunciar o seu particularíssimo entendimento do devido processo legal. Como passou a ser tratado como um cara batuta, empolgou-se. Nas redes ele escreveu o seguinte: Gonet afirma que a PGR, por ele comandada, foi incluída por mim no pacote de sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, entre aspas.
sendo o Gonê uma delas. O PGR é impedido de atuar no caso. Ministério Público e a magistratura têm o dever legal de se declararem suspeitos ou impedidos. É óbvio que o impedimento de um procurador e de um juiz se dizem alvo das medidas pretendidas pelo investigado. Observem que está a dizer que alcançou notável posição de quem está acima do Poder Judiciário e do Ministério Público. Logo, o Estado brasileiro passa a ser formado agora pelos três poderes, pelo Ministério Público, pela família e pela família Bolsonaro, que assim se torna o poder dos poderes. Ele prossegue: não existe ameaça de objeto lícito se busco punições internacionais baseadas em leis e jurisdições externas. É meio óbvio que o crime de coação é mais um crime impossível inventado pelos tiranetes que estão sendo legalmente denunciados. Na condição, pois, de representante de um suprapoder, ele decide o que é lícito e o que não é. Assim, nada do que lhe possa ser considerado ilícito, porque não pode haver impropriedade se ele é a única fonte legítima das próprias escolhas. E ele foi além. Todos os meus atos foram praticados na jurisdição americana, solicitando medidas legais sobre essa jurisdição. Mais uma vez, a trupe de Alexandre de Moraes invade essa jurisdição e avoca a si o direito de punir pessoas que agem sob sua posição, sob sua proteção e regulação. Vamos tratar aqui de todos os assuntos importantes, meus queridos e minhas queridas. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando, para a gente não perder nenhuma informação, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir. Daqui a pouco eu vou trazer também o vídeo da Galãs Feios sobre a Marina. Observem, já não reconhece a legislação brasileira e seus óbices como se fosse um parlamentar dos Estados Unidos. Diz: os meus parâmetros não estão no Brasil. Mais um pouco. Ao tentar me intimidar, ameaçando meu pai de prisão preventiva e coagindo a ser ouvido por atos que eu pratiquei, a trupe dos aloprados alexandrinos. Eu gostei disso, eu sou um aloprado alexandrino. Isso daqui é boa. Mostra que não há qualquer respeito à individualidade das condutas, como já ficou mais do que claro nesses últimos anos. Intimidação, uma ova. Eduardo está nos Estados Unidos para tentar cavar uma punição a Alexandre na esperança de que isso assuste os outros ministros, de modo a haver um recuo do tribunal, o que impediria a punição a Bolsonaro pai, que recuperaria a sua elegibilidade. O ex-presidente já deixou claro o intento, como se precisasse, e disse ser ele a sustentar o filho do exterior. O deputado licenciado, de resto, ameaça todos os ministros, dizendo que tentará deixar de fora da lista apenas 3. André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. In Fux, we trust. In Fux, we trust. In Fux, we trust. É claro que se trata de uma coação no curso do processo, é claro que se trata de um esforço para obstruir a investigação, é claro que se trata de uma interferência numa instrução criminal, e notem que pretendo ir muito além de uma eventual intimidação de testemunhas ou condução dos seus respectivos depoimentos. O objetivo declarado é intimidar o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público, afinal, diz, são suspeitos no seu caso. A afirmação vem da mesma extração daqueles que defenderam abertamente, em vomitórios disfarçados de coluna, que Moraes deveria ter se declarado impedido de relatar o inquérito do golpe, porque, afinal, ele era um dos ameaçados de morte e, pois, interessado na causa, como se o próprio Código de Processo Penal não trouxesse a vacina. No artigo 256, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Eduardo pegou a balda, né? Não é? Com aqueles que lhe deram trela e agora resolveu desenvolver uma tese notável da suspeição de todo o judiciário e do próprio Ministério Público. Flerte com a barbárie. Mais do que flerte, a cópula, mesmo com o reacionarismo mais abjeto, produz os seus rebentos. O que vimos ontem no Senado, com ataque covarde à ministra Marina Silva, que reagiu com firmeza, pode ser apenas o prenúncio do Senado que está por vir. Microfones e textos generosamente cedidos aos golpistas, sob o pretexto de que tudo é polarização, de sorte que se é Lula ou se é Bolsonaro, acabam por espancar muitas vezes a razão,
sob a justificativa da pluralidade, é o caso da PEC da segurança, e por alçar a categoria de coisa respeitável, as teses que destroem a democracia. Curiosamente, esse comportamento tem uma premissa silenciosa de que nem os próprios arautos se dão conta, a de que é impossível haver uma direita civilizada que respeita a Constituição e as regras do jogo, porque toda ela está subordinada aos ditames e às loucuras do bolsonarismo. Obrigado, minha querida Lidice! Vamos lá, gente, vamos mandar superchats, pix, contribuições. Agradecer a Lúcia que mandou 15 no Pix. Obrigado a todo mundo que está mandando aí contribuições e ajudando a gente a manter aqui o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Nesse momento precisamos, meus queridos e minhas queridas, de R$135 e um membro aqui na nossa live, meus queridos e queridas. Vamos todo mundo contribuir aqui para a gente fazer bem o nosso trabalho. Voltar aqui para o texto do Reinaldão. Curiosamente, esse comportamento é uma premissa silenciosa de que nem os seus próprios arautos se dão conta, a de que é impossível ter uma direita civilizada que respeita a Constituição e as regras do jogo, porque toda ela está subordinada aos ditames e às loucuras do bolsonarismo. Há nisso uma esperança igualmente silenciosa de que Tarcísio de Freitas acabe por ser o nome que vai romper a popularização, ainda que a sua disposição de se opor à sandice do seu padrinho político não seja nada além de uma mera torcida. Esses nefelibatas da antipolarização podem dormir sonhando com Tarcísio e acabar ao lado de Michele, com o Senado colonizado pelos Plínios Valérios e pelos Marcos Rogérios. Aí sim vai ser bacana debater a liberdade de expressão e o devido processo legal, não é mesmo? Com essa gente, além, claro, do liberalismo e de outras mumunhas, como tem sido nos Estados Unidos. Cria cuervos, prensa e lhe sacarão los olhos. A barbárie pode estar apenas no começo. Ontem foi um prenúncio, gente. Ontem foi um prenúncio. E é o que a Jane Iglesias está falando aqui, né? Olha que interessante. Vejam a diferença de tratamento que eles deram para Marina e para Virgínia. A primeira tratada como criminosa e a segunda bicheira como celebridade. É um absurdo. São senadores submetidos à lógica dos seguidores de rede social, né, gente? A lógica dos seguidores de rede social. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.